E aí pessoal, tudo bem? Galera, hoje a gente vai falar sobre PMIC e FPMIC. Eu já gravei outros vídeos aqui no canal falando sobre o CI chaveador de tensões, né, que pode ser o IFPMIC ou CI de carga. Já falei também do PMIC aqui, né, no canal, só que algumas pessoas ainda não compreenderam, né? Não sei se porque não assistiram os vídeos anteriores ou se eu falei de forma complexa no vídeo, né, e talvez algumas pessoas ainda ficaram com dúvida. Então hoje eu vou falar aqui para vocês, mostrar para vocês de forma bem simplificada para vocês poderem entender, né, o que é o PMIC, o que é o IFPMIC, qual é a função de cada um na placa, né? Eu vou estar explicando para vocês aqui. Então eu vou começar primeiro pelo IFPMIC, depois eu vou começar a falar do PMIC. Antes, pessoal, de dar continuidade no tema do vídeo, eu peço que você já deixe seu like aí, se inscreva no canal caso você não for inscrito e siga a gente também lá no Instagram. A gente tá botando muita coisa no Instagram, perguntas, respostas, né? Interagindo bastante, respondendo as pessoas nos stories. Peço desculpa às pessoas que não respondo. Não é porque eu respondi a fulano e não respondi a ciclano, não tem nada a ver com isso. É porque às vezes tem muitas pessoas para responder e eu acabo não conseguindo responder a todo mundo, né? Então, desde já peço desculpa aí ao pessoal que fala e às vezes não dá para responder. Mas todos aí que me procuram aí, tanto no WhatsApp como no Instagram, sabe que eu sempre estou respondendo, né? Então já peço que você já deixe seu like, né, como eu já falei. E aqui abaixo na descrição do vídeo, galera, eu deixo alguns cursos aqui que eu fiz já, né? Que eu já fiz na área de manutenção do celular. E eu indico para quem está iniciando aí, que são cursos muito bons, né? Eu já fiz e super indico aí para vocês também. O link está aqui na descrição, tanto dos cursos como também do Instagram, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar aqui do IFPMIC, né? O IFPMIC é um CI, né? Para quem não sabe o que é um CI, o CI é um circuito integrado, né? Por isso que é chamado CI, né? Circuito integrado, né? Que trabalha para alguma funcionalidade da placa, né? Então, para que haja, né, Wi-Fi no aparelho, eu preciso ter um CI responsável pelo Wi-Fi, né? Para que haja rede, eu vou precisar do PA, vou precisar do CI de RF, vou precisar de muitos CI na placa, né? Para se responsabilizar por um setor. Então, o IFPMIC, a função do IFPMIC, né, é ser responsável pelo chaveamento das tensões. O que seria chaveamento das tensões? Um exemplo. Aqui a gente tem a tensão da bateria, né? Digamos que aqui a gente tem a bateria. Aqui a gente tem o conector de carga. E aqui a gente tem o circuito do aparelho, né? Então, o que vai fazer o IFPMIC? O IFPMIC vai trabalhar chaveando essas tensões, né? Vamos ter aqui VBAT, temos VBAT, temos VBus, e aqui vamos ter VPH-PWR, né? Ou VPWR. Vou botar aqui VPH-PWR. Qual é a função dessas funções aqui, né? Essa daqui é para carregar o aparelho, né? Carregar o aparelho. Essa daqui é para manter, né, o aparelho ligado, né? A bateria para fornecer tensão para cá. Vou botar fornecer. E aqui é para manter o aparelho ligado, né? É a tensão que segura o aparelho ligado. Vou botar aqui manter. Pronto, então aqui temos a tensão VBus, né, que serve para carregar a bateria, né? A bateria, ela fornece tensão, né, para que a placa ligue, e a VPH-PWR é a tensão que segura, que mantém o aparelho ligado. Muitos aparelhos, quando eu desconecto a bateria com o carregador plugado, ele continua ligado. Por que isso acontece? Acontece porque o IFPMIC, né, ou o CI de carga do aparelho, está trabalhando essa tensão, né? Está chaveando essa tensão. Então, quando você tira a bateria do celular, por que o aparelho não desliga? O aparelho não desliga justamente porque o IFPMIC está pegando uma tensão de 5.1 volts, que está saindo aqui da VBus, né? Está transformando essa tensão em 4.2 volts.
transformando 5.1 volts em 4.2 volts e ao mesmo tempo carregando a bateria. Quando eu removo a bateria, beleza, a bateria foi removida, mas o que ficou aqui ainda? Ficou, né, a tensão de 5.1 volts que está sendo convertida para 4.2, que está alimentando a VPH-PWR, que está mantendo o aparelho ligado. Por isso que tem aparelho que quando eu tiro a bateria, continua carregado, quando eu removo o carregador, o aparelho se apaga, porque é a tensão do carregador que está mantendo o aparelho ligado. É claro que tem alguns aparelhos que quando você remove a bateria, mesmo ele estando plugado a um carregador, ele vai se desligar ou vai se reiniciar, né? Justamente porque tem pinos aqui de identificação na bateria, né? Que o IFPMIC vai identificar que a bateria precisa estar plugada, né? Então, assim, se eu removo a bateria, logo o IFPMIC vai identificar que não tem bateria e vai ficar reiniciando o aparelho, né? Só que tem casos, como eu já falei aqui, que se mantém o aparelho ligado ainda, ok? Isso depende muito da estrutura do CI de carga, né? Da estrutura do IFPMIC. Então, assim, IFPMIC, ele tem tanto a função de chaveamento, né? Como algumas outras funções. Se eu começar a falar aqui do que serve, para que serve, para outras coisas, talvez você não entenda. Por isso que eu estou deixando aqui de uma forma bem simplificada, né? Só para você entender aqui a real função do IFPMIC, né? Então, assim, pessoal, a gente tem aqui, né, o CI chaveador, como eu falei, e ele trabalha apenas para estar chaveando essa tensão. O que é chavear a tensão? Chavear a tensão é, por exemplo, quando eu não tenho nenhum carregador aqui USB de 5.1 volts, né? Quem está alimentando o circuito do aparelho é a bateria, né? É a VBAT. Então, o IFPMIC fecha uma porta e abre outra, né? Que é para estar alimentando a VPH-PWR aqui. Quem está alimentando? VBAT, ok? Quando eu plugo um carregador, VBAT vai descansar para ser alimentada e carregada, a bateria ser carregada, e quem vai segurar o aparelho ligado vai ser a tensão VBus, né? Que, como já falei, será convertida aqui para 4.2 volts. Então, essa é a função do IFPMIC, ok? Ele serve aí como CI de carga. Agora eu vou falar sobre o PMIC do aparelho. Pronto, agora a gente vai falar do PMIC do aparelho. O que é PMIC, né? O PMIC, ele é um circuito integrado, também é um CI, né? Para quem não sabe o que é CI, CI são esses componentes aqui, ó, pretinho, né? Que são os circuitos integrados aqui, né? Temos processador, que é um circuito integrado, temos PMIC, que é circuito integrado, temos CI de Wi-Fi, que é um circuito integrado, CI de rede, né? Também é um circuito integrado, o PA do aparelho também é um circuito integrado. Então, são esses os circuitos integrados e tem muitos outros, codec de áudio, né, PA de áudio, tem muita coisa aí na placa que trabalha, né, para uma funcionalidade, né? Então, é considerado aí como circuito integrado. Esses circuitos integrados, eles trabalham na maioria das vezes como MOSFET, né? Vários MOSFET aqui, semicondutores dentro desse CI aqui, né? Justamente para fazer várias funções. No caso do PMIC, o que acontece aqui? Digamos que a gente tem a bateria, novamente, né? Temos aqui a bateria, né? A VBAT. Temos a VBAT, temos aqui o CI, né? Que é o Power Manager do aparelho, que é o gerenciador de tensões da placa. E aqui temos o Power. Botão Power, né? Então, galera, o que vai acontecer aqui? Quando eu pressiono Power, né? Antes de eu pressionar o Power, a VBAT aqui, né? Digamos que temos 4.2 volts. Essa tensão ela vai estar alimentando o CI, né? O Power Manager. Para que o Power Manager ele dê um boot no aparelho, para que ele inicie, né, o processo de ligar o aparelho, ele precisa ter presente nele, né, uma tensão de 4.2 volts. Se você está com o aparelho na mão e você tenta startar o aparelho, né, na fonte de alimentação, e quando você força, né, quando você pulsa o botão Power,
não mostra nenhum consumo, né, nem alteração de consumo, isso significa que o PMIC não está tendo nenhum tipo de alimentação. Se você pressiona e você vê um consumo e trava, um consumo e cai, é porque tem tensão no PMIC, né? E ele não está conseguindo ligar. Então, se tem alimentação no PMIC, o PMIC pelo menos vai tentar ligar o aparelho. A não ser que ele esteja totalmente danificado, então aí realmente tem que verificar, né? Mas vamos supor que essa tensão de 4.2 volts está chegando aqui na entrada do PMIC, né? Está entrando aqui na entrada do PMIC, né? Vai ter vários componentes aqui da VBAT até chegar na entrada do PMIC do aparelho, né? Que vai fazer a filtragem, né? Como ele já falou sobre capacitores de acoplamento e desacoplamentos, né? Bobinas. Vamos trabalhar aqui justamente para filtrar, né? Essa tensão, essa corrente, para chegar aqui no PMIC do aparelho. Então, chegando aqui no PMIC do aparelho, quando eu pulso o power aqui, né, o PMIC vai liberar várias tensões para a placa, né? Várias tensões. Primeiro para o processador do aparelho, né? O AP, processador de aplicação. Ele vai acordar o processador, né? Vai dizer, ó, fecharam um curto aqui no power, tu tem que acordar. O processador acorda e vai mandar comandos para a placa. Quando o processador manda comandos para a placa, né, para vários circuitos integrados, né, ele vai se comunicar com vários circuitos integrados. O PMIC, né, o gerenciador de tensão da placa, vai fornecer tensões, né, para essas áreas, né, da placa. Então, o PMIC do aparelho, ele é o gerenciador de tensão, né? Ele vai mandar 1.8 volts para um lugar, né? Ele vai mandar 3 volts para outro lugar, 2 volts para outro lugar. Só que o PMIC, ele não vai mandar tensão maior do que 4.2 volts, né? Porque ele não vai converter essa tensão em uma tensão maior. Precisa de um circuito, né, armado para fazer com que essa tensão aumente, né? No caso, o setor do backlight do aparelho, que liga os LED, né, precisa de uma tensão maior. Quem faz esse trabalho é bobina, CI chaveador, né, que é o CI do backlight, e capacitores e diodo, né, vai fazer essa função aí de levantar essa tensão, né. O CI do backlight em si não tem condições de levantar essa tensão. Quem faz isso é a bobina, né? A bobina, ela cria um campo eletromagnético, ela vai estar soltando, né, através da bobina e do CI do backlight, né, que é um CI chaveador, vai transformar essa tensão de 4.2 volts em uma tensão maior, né, através do trabalho da bobina com o CI de backlight. Mas o Power Manage, ele vai mandar várias tensões, né, 2.8, 3 volts, né, para alimentar vários circuitos da placa, né, circuito de touch, circuito de imagem, né, até o próprio circuito backlight vai ser levado uma tensão até ele, né. Então todas essas tensões, quem faz o gerenciamento dela é o Power Manager do aparelho. Então, se eu tenho defeito de touch, né, se eu tenho defeito no backlight, se eu tenho defeito de imagem, se eu tenho qualquer defeito na placa, primeiramente eu tenho que averiguar se a tensão responsável para alimentar aquele circuito ao qual está com defeito, se está saindo do PMIC. O PMIC pode ter um problema, né, em apenas uma malha. Se o aparelho para de funcionar, né, porque o PMIC não está liberando tensão para a placa funcionar, tudo bem. Só que às vezes o PMIC está trabalhando normalmente, está tendo tudo na placa, só que parou o touch. Aí você troca o touch, verifica circuito de touch, analisa tudo do touch e você não encontra defeito. Muitas vezes é porque o PMIC do aparelho, né, não está fornecendo a tensão de alimentação do circuito. Ou você vai ter que tirar o PMIC fora, ou então você pode estar puxando a tensão de outro lugar. Caso você não queira tirar o CI, fazer um rebalho no CI, você pode estar puxando essa tensão, se caso o PMIC estiver mandando uma tensão de 3 volts, um exemplo, para um outro setor, né, mas não está mandando para o touch, né, não está saindo do pad do PMIC para ir para o touch, você pode estar puxando de uma outra área, né, caso você não queira tirar o PMIC, né, se caso o processador for próximo, se caso o PMIC for resinado. Então você pode também analisar, né, essa tensão e fazer esse tipo de trabalho. Então o PMIC ele faz justamente esse trabalho, só que é o seguinte, o PMIC
em alguns aparelhos também é CI de carga. Um exemplo do Moto G2. Moto G2 não tem CI de carga, não tem FPMIC. Quem faz a função de chaveamento? O próprio PMIC. Então, antes de você perguntar para mim qual a diferença do IFPMIC e do PMIC, primeiro você tem que analisar, né, a estrutura do componente que você está analisando. Porque se tem CI de carga na placa do celular, alguns CI de carga faz a função de chaveamento sozinho. Outros trabalham já junto com o PMIC, né? Essa tensão passa pelo PMIC. Alguns nem têm ligação nenhuma com o PMIC. A estrutura pode mudar de cada aparelho, né? Então, existem tal tipo de PMIC, existem tal tipo de PMIC. Então você tem que avaliar, você tem que ver com o esquema elétrico, pegar o datasheet daquele componente, colocar no Google para você pesquisar sobre aquele componente e ter a certeza de como é a funcionalidade daquele componente. Ok, galera? Então eu espero aí que essa aula tenha ajudado aí vocês. Caso houver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você está gostando dessas aulas, pessoal, coloca aqui abaixo: eu quero aula de esquema elétrico, eu quero aula de assistência técnica, eu quero aula de como trocar componente em placa de celular, né? Coloca aqui nos comentários aqui para eu saber realmente o que vocês querem aí, porque ontem me procuraram mais ou menos umas 10 pessoas me perguntando essa mesma coisa. Então por isso eu estou gravando esse vídeo hoje. Então se caso você tenha dúvida em algum assunto, coloca aqui nos comentários aí, que a gente vai ver quantas pessoas, né, tem dúvida naquele determinado assunto, e a gente vai fazer um vídeo para estar tirando dúvida de todos, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos aí, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!